Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta lista imensa de jogos neste sabadão. E na sexta a gente só pegou dupla chance do Wolfsburg ao vivo aqui diante do Kiel. Foi um green aqui muito interessante, né? Com essa variação que a gente pega do time sair atrás. Então eu gostei e vamos embora analisar todos esses jogos. Se você é novo aqui no canal, você precisa de saber. Se inscreva aqui, deixe o seu like e para poder cornetar, tem que deixar os seus palpites também, porque depois dos jogos eu também nunca errei. Beleza? Eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo. Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas deste sabadão. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogaço, né? Do Bournemouth contra a equipe do Nottingham. Duas equipes que estão fazendo uma campanha muito positiva. O Bournemouth vem um viés de melhora muito grande, invicto nos últimos 5 para poder enfrentar a grande surpresa da temporada, que é o Nottingham na terceira colocação, fazendo uma campanha também absurda. O técnico do Bournemouth, mais uma vez, repetindo um bom trabalho depois da temporada passada, conseguindo suprir ausências, e elas são muitas na equipe do Bournemouth. No momento aqui, são 9 jogadores como baixa, e isso obviamente diminui o poder dessa equipe. Não é que os jogadores que vão a campo, como Semedo, Pablo Kluivert e tudo mais, não possam render, mas o time, se esses jogadores não renderam ou tiver algum problema, não tem variação, e isso pode acabar pesando bastante para enfrentar um Nottingham que chega aqui voando, né? O time tem aqui 8 vitórias nos últimos 10 jogos, fora de casa tem sido também absoluto, só perdeu para o City recentemente e está conseguindo vencer adversários de gabarito. O Bournemouth também está com uma campanha muito boa, né? Vitórias aqui interessantes, diante de Tottenham, próprio United, Everton, West Bromwich na Copa, e vem de uma vitória que a gente pegou, o handicap mais 1,5 do Bournemouth, podia perder por até um gol, e ele simplesmente ganhou de 4 do Newcastle. Então, realmente, dois times que chegam numa forma muito boa. Mas se tem um time que está jogando melhor, é o Nottingham. O Bournemouth está um pouquinho mais equilibrado ofensivamente e defensivamente, mas são muito próximos. E as atuações do time, pelo que a gente está vendo, não deixam um favoritismo tão claro como as cotações estão para a equipe do Bournemouth aqui. Então vou recomendar o dupla chance do Nottingham. Para mim, era um confronto aqui com linha de empate anula, tá? E o dupla chance está bastante exagerado na minha visão. O Brighton recebe a equipe do Everton, e esse é um confronto que tende a ser também bastante interessante. O Brighton está num viés de melhora muito grande, finalmente, né? Já são 7 jogos de invencibilidade, mas o interessante são essas 3 vitórias seguidas aqui. Vitórias onde o time não foi vazado 2 vezes, e uma vitória contundente diante do United, apesar de que ganhar do United hoje também não quer dizer demais, né? O time tá tendo alguns jogadores que estão voltando para poder compor o seu elenco, mas ainda segue com muitas baixas, as principais, Milner e também o Hinshelwood, além do Ferguson. Na frente hoje deve ter o Welbeck, que tá voltando, né? Também o João Pedro, que está jogando bem. Mitoma, um meio-campo excelente, mas o Baleba é o grande destaque dessa equipe. O Brighton não é o time primor também dentro dos seus domínios, não. Tá com uma sequência bem ruim, aliás, só venceu 3 dos últimos 10, um jogo de Copa. Então, assim, olho nessa equipe do Brighton também, porque não é esse primor todo, mas é o favorito sim. O Everton, por sua vez, conseguiu uma vitória que, na minha visão, é surpreendente diante do Tottenham, mas nem tanto, porque eu tenho uma resistência com esse time do Everton, eu acho um time fraco, tá? Mas o Tottenham tá em frangalhos com uma defesa e muitos desfalques, então o Everton tá conseguindo render. O Everton também tá com uma lista grande de desfalques, McKennie, uma baixa importante, Broha, o Garner e também o Kuhlman. O time vai jogando um 4-2-3-1 e com o Cowett e lá na frente, Lindstrom, do Corrêa e o Ndiaye. É uma frente interessante de um time que em casa é onde ele consegue os seus melhores resultados, né? E fora de casa ele não rende tão bem assim. Não à toa o time só venceu um dos últimos 10, que foi contra o Ipswich, um dos piores do campeonato. Eu não pego a vitória simples do Brighton aqui não, mais ou menos 0,25 ao vivo, ou eventualmente dupla chance sair atrás. Eu gosto bastante, time que marca muitos gols aqui, embora sofra bastante, pega uma defesa, sofre gols e um ataque frágil, então o Brighton tem tudo para poder vencer, e vencer até com tranquilidade. Liverpool e Ipswich, e também o Southampton contra o Newcastle. Aqui eu vou fazer para vocês, pessoal, a famosa duplinha do amor, vou pegar a vitória dos dois. O Liverpool não tem muito o que dizer, no meio de semana venceu com tranquilidade aqui a equipe do Lille. Não foi uma atuação de gala, mas é uma atuação que o time tem que ter de preocupação de poupar os seus jogadores, porque a sequência de jogos do Liverpool é muito grande e o time pode acabar sentindo, e tanto é que deu uma oscilada recente aqui. Ele tá com uma vantagem boa ainda na Premier League, né? Tem um jogo a menos, então esse jogo aqui é para poder se manter ainda mais. Eu vou destacar mais uma vez aqui o Salah, que tem feito atuações absurdas. Ele é o mais cotado, inclusive, na Bet365 para ser o melhor do mundo no momento. Se você quiser pegar, já tá 4,50. Tem uma reportagem especial sobre
o melhor do mundo, prêmio de bola de ouro, Rafinha e todas as cotações, vai lá no site do Quero Apostar que você vai conferir. E vai enfrentar um Ipswich que, embora tenha melhorado um pouco algumas atuações recentes, com 2 vitórias aqui de certa forma inesperadas, é um time muito limitado tecnicamente, ofensivamente produz pouco, então acho que não tem como segurar. Vamos na vitória do Liverpool aqui, tá? E no segundo jogo, né, Southampton, um dos piores, se não o pior time do campeonato também, o último colocado com apenas 6 pontos, 15 gols marcados apenas em 50 sofridos, é o pior time disparado, tá? E é um time que, embora venha de uma vitória por 3-0 do Swansea, depois disso, né, foi jogar na Premier League e mais uma vez tomou tamancada. Perdeu tanto para o United quanto para o Nottingham. O Newcastle, por sua vez, viu aí a sua sequência, se não me engano, eram 11 jogos e 15 no total de invencibilidade, encerrado em casa diante do Bournemouth, que mostra que esse Newcastle não é o time para a gente poder confiar com olhos fechados, né? Tanto é que eu peguei o Bournemouth aqui porque eu já estou vacinado dessas apostas no Newcastle. Mas fato é que é um time muito constante, tá? Uma derrota não tira o que tem sido o time, inclusive fora de casa, que venceu os últimos 4 aqui jogando muito bem. Southampton é um time muito frágil defensivamente, ofensivamente não agride, então por mais que o Newcastle queira dar uma dificultada, eu acho que não vai conseguir. Então eu vou aqui de Newcastle para poder vencer também a duplinha com o Liverpool, tá? O Wolverhampton recebe a equipe do Arsenal e o Wolverhampton chega bastante pressionado aqui também em termos de resultado. Na Premier League já são 4 jogos sem vencer, perdeu feio para o Chelsea mais uma vez. E o time, além de ter alguns desfalques, não está conseguindo render defensivamente. É um dos times que mais sofre gols aqui nessa Premier League, média de 2 gols sofridos e 1 gol marcado. É uma receita para poder dar OM. O time, apesar disso, tem um ataque muito poderoso, com o Matheus Cunha, com o Guedes, com o Larsen, mas enfrenta hoje um Arsenal que, para mim, é um favorito ao título ainda. O Arsenal venceu também de forma protocolar a equipe do Zagreb. É um time que está convivendo com alguns desfalques, mas alguns jogadores já estão voltando. O último deles foi o Saliba, mas o Kai Havertz está conseguindo render muito bem e também o Gabriel Martinelli, um jogadoraço, tá? O Arsenal, na minha visão, tem condições de vencer mesmo fora de casa, de reverter caso saia atrás, mas 1,47, 48 eu achei baixo. Vou pegar o Arsenal ao vivo aqui e recomendo que faça o mesmo. Se porventura sair atrás, a gente vai na dupla chance, caso a gente ainda não tenha entrado. Para poder finalizar, City, Chelsea, cara, eu vou pular desse barco do City. Eu confiei várias vezes nesse time e realmente tem alguma coisa esquisita lá. A gente até conseguiu alguns lucros recentes aqui nesse time, mas perdeu aqui no Brentford com essa entregada absurda. Tava 2-0, deu até pagamento antecipado lá no bilhete, mas a gente ficou pelo Brest, uma odd super alta. Mas perdeu o jogo aqui que eu achei que não perderia, cara. Agora o PSG é muito bem treinado também pelo Luiz Henrique, muito bem postado em campo, com jogadores que, diferente de superestrelas, estão muito mais engajados taticamente com o projeto. Então o City está tendo o que ele tem mostrado nos últimos jogos, que é uma fragilidade defensiva muito grande, né? Parece que toda bola que vai no gol do City vira gol, é um negócio assim, impressionante, né? Mas o time teve pouca posse de bola, foi amassado, e é verdade, né, que isso aconteceu também depois dos gols, então um pouco de cenário aqui dos gols que o City fez, mas mais uma vez uma oscilação muito grande, né? O Chelsea chega para esse confronto aqui após vencer com propriedade a equipe do Wolverhampton, retomar o caminho das vitórias de uma oscilação que foi recente aqui contra alguns times fracos e mais recente também um jogo que ele não conseguiu vencer o Bournemouth. O time teve um empate no finalzinho e foi um empate de certa forma até injusto, tá? Mas segue tendo aí o Cole Palmer sendo um dos grandes destaques do campeonato, jogando muita bola, o Nicholas Jackson também jogando muito bem e o Madueke é outro jogador além do Caicedo. Esse cara tá comandando o meio campo. Agora, o Chalobah é se não o melhor jogador do campeonato, né, um zagueiro, um dos melhores. Que partidas ele tem feito? O City não é um time confiável mais no momento, realmente, é um time que está com uma crise de confiança, mas principalmente uma crise defensiva com uma média de gols muito alta. Os jogos do Chelsea também puxam muito para gols. Eu vou recomendar aqui o mais de 2,5 gols nesta partida. Indo para o Campeonato Espanhol, pessoal, a gente tem Mallorca e Betis. Esse é um dos confrontos que eu vou pular aqui no Campeonato Espanhol. O Mallorca vem a sexta colocação aqui, só que ele tem só 19 gols marcados, é um dos piores ataques da competição e vai enfrentar um Betis que, embora seja um time forte, está vivendo também um momento de oscilação. O Mallorca também, nos jogos dentro de casa, ele está tendo problemas para poder vencer, só conseguiu vencer, aliás, aqui 2 dos últimos 5, e o Betis fora de casa, nos jogos de liga aqui também não tem saído bem. Então, assim, eu não consigo confiar para poder pegar uma odd 2 para o Mallorca, mas também não consigo confiar que o Betis vai conseguir cumprir aqui um eventual handicap, então eu tô fora aqui deste primeiro confronto, não vou nem em gols também não, porque as médias de gols são bem baixas dessas duas equipes. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Atlético de Madrid recebendo o Villarreal, e esse jogo do Atlético de Madrid, essa vitória contra o Leverkusen, mostra o que é a garra desse time, né? Tem uns times que tem aura, que tem gana, que tem vontade, e o Atlético de Madrid é um desses times, por conta
do seu treinador, que consegue superar adversidades. O time teve um a menos durante boa parte do confronto e ainda assim conseguiu virar. E esse é o desempenho do Atlético de Madrid nos últimos jogos em casa. E no geral também são 9 vitórias nos últimos 10. O time veio de uma derrota aqui diante do Leganés, surpreendente, mas ele está aqui brigando, né, pelo título da La Liga e ele tem grandes chances de conquistar. O Villarreal, por sua vez, se recuperou de uma fase ruim também com 4-0 diante do Mallorca. O ataque rendeu bastante e é um time muito perigoso. O Atlético de Madrid tem um pouco de desgaste, né, por conta do jogo meio de semana, até porque jogou boa parte do confronto com um a menos, mas é um time melhor do que o Villarreal e, na minha opinião, tem boas condições de vencer. Se você não quiser pegar a vitória simples aí, 1,70, esperar o menos 0,25, eu acho que é o mais indicado aí. Menos 0,25 a partir de 1,70 pode pegar, porque o Atlético tem, na minha visão, o melhor time, mesmo com desgaste, para poder conseguir bater a equipe do Villarreal. Bom constar que o time não vai contar com o Galan e também com o Lenglet. Os ambos foram expulsos aí no último confronto. O Sevilla recebe a equipe do Espanhol, e aqui é outro confronto que eu não vou fazer nada. O Sevilla é um time limitado, na minha visão, em termos ofensivos também. Em casa também, não é um primor em termos de resultado, mas o Espanhol de Barcelona é um dos times aqui que tem pior desempenho fora dos seus domínios. Então o Sevilla, com a média de gols baixa, aqui se tomar um vai se colocar numa situação um pouco complicada, ainda tem que acompanhar um pouco mais, a verdade é essa, o Campeonato Espanhol para poder cumprir, pegar e enviar essas dicas ao vivo. Para poder finalizar, pessoal, aqui é Real Valladolid, Real Madrid, é um confronto aqui que o Real vai conseguir vencer eventualmente. Qualquer coisa ao vivo aqui, sem muito mistério, pode pegar, porque o Real ele é muito superior aos adversários, venceu no meio de semana com muita tranquilidade, deu para poder rodar. Então tá numa situação de classificação aqui, onde ele lidera o campeonato, mas com o Atlético de Madrid babando. Então o Real tem que vencer o Valladolid, que é o mais fraco do campeonato. Indo para o campeonato italiano, pessoal, a gente tem o Como recebendo a Atalanta. Como melhorou de desempenho nos últimos confrontos aqui, inclusive conseguiu um 4-1 diante do Udinese. Foi uma partida muito boa, de um time que tem uma média de gols muito alta. Agora, eu não consigo entender, cara, porque eu vejo os melhores momentos e esse time é esquisito, um time ruim, a verdade é essa. Eu acho o time ruim pra danar. Os jogos são feios, sabe? Os gols são bem estilo campeonato italiano mesmo, que já não é mais aquele que a gente costumou assistir. Agora, a Atalanta vem de um jogaço no meio de semana, atropelou o Sturm Graz e vem numa sequência muito ruim aqui no campeonato italiano, que pode custar permanência, né, entre os 4 primeiros aqui e vaga para as próximas competições. Então acho que a Atalanta, redescobrindo o caminho das vitórias, com uma defesa que passou batida, tem boas chances de segurar e eventualmente conseguir a vitória. Eu vou no menos 0,25 da Atalanta aqui nesse confronto. Napoli e Juventus, pessoal, um confronto bem apertado aqui na minha visão, mas a gente tem o Napoli que, além de ter 50 pontos, 13 a mais que a Juventus, está muito mais focada no campeonato, está jogando um excelente futebol, vindo de 6 vitórias seguidas, e com o Lukaku, o Politano e o Neres jogando muito bem lá na frente. Então aquele trio com o Kvaratskhelia, com o Osimhen, ele realmente foi e vai deixar saudades. A Juventus vem de um confronto aqui onde acabou perdendo para a equipe do Bruges e está numa situação um pouco complicada, e já vai ter jogo da Champions na semana que vem. Então a Juventus tem que focar um pouco mais, até porque as coisas no campeonato italiano desandaram. O Napoli vem melhor fisicamente, teve a semana toda para poder treinar, joga em casa. Então assim, a Juventus não é mais essa Coca-Cola toda que tem sido, e o empate na aqui do Napoli para mim é o mais indicado, porque eu acho que se não vencer o que tem feito em casa, ele vai no máximo empatar aqui. Se empatar, aposta reembolsada. Então a gente está muito bem defendido, uma relação de green head interessante. Empoli e Bolonha, pessoal, é um confronto que eu particularmente não vou fazer nada. É um confronto aqui de um time que jogou no meio de semana, que foi o Bolonha, conseguiu vencer, mas fora de casa também não está conseguindo engrenar. Toma gols, mas o Empoli é um time frágil aqui. Então assim, jogo, uma média muito baixa de gols aqui do Empoli, 0,4, para pegar a forte defesa do Bolonha, mas ainda assim é um confronto muito arriscado por conta desse jogo de Champions. Vamos lá para o campeonato alemão, e a gente começa analisando aqui o Leipzig contra o Leverkusen. O Leipzig jogou no meio de semana aí pela Liga dos Campeões e conseguiu vencer para poder encerrar uma campanha de 6 derrotas que o time tinha, né? Finalmente venceu e conseguiu somar pontos aí na Liga dos Campeões. Resta saber se essa sequência positiva de 3 vitórias em casa vai permanecer, até porque nos jogos recentes o Leipzig foi um dos únicos times que conseguiu vencer o Leverkusen fora de casa. Então, uma vitória aqui muito importante por 3-2. Apesar disso, é um time que tem muitos problemas do lado defensivo, raramente sai sem sofrer gols, mas vai ter hoje Sesco e Openda lá no ataque, eles que ficaram fora aí do último confronto por suspensão, né? Inclusive, o Leipzig não conseguiu vencer. O Leverkusen, por sua vez, conheceu a derrota aí,
finalmente, né, num confronto esquisito, porque teve a vantagem, um a mais, mas depois teve um expulso também, acabou tomando a virada no finalzinho. Leverkusen sentiu que tem alguns times que você não pode vacilar. Então, vai-se os pontos e fica a lição para esse time do Xavi, que ainda assim é muito sólido e tem grandes condições de conseguir o resultado mesmo fora de casa, que na minha visão é melhor time, mais equilibrado, principalmente no lado defensivo. E eu vou no menos 0,25 aqui do Leverkusen nesse jogo. O Borussia Dortmund pega o Werder Bremen e o Borussia é um time que não dá para poder confiar, até porque vem de 4 derrotas. A gente ganhou na dupla chance do Bolonha aqui. É um time que, embora produza ofensivamente, tem uma defesa que é uma peneira. Então, os gols que o ataque faz tem que ser quase que 2 vezes mais para poder compensar os gols que a defesa vai sofrer. Guirassy está jogando muita bola, marcou um gol de pênalti no último confronto. Gittens também, mas é um time, como eu falei, defensivamente muito frágil. Os times que quando vão ao campo do Borussia sempre parece que é uma chance perigosa. O Werder Bremen não vem numa fase boa nessa temporada ainda 2025, não sabe o que é vencer, perdeu 2 jogos, empatou um e vem também, embora marcando gol, sofrendo bastante, uma defesa também bastante desequilibrada. Então a gente tem um jogo aqui, ele grita na nossa cara aqui o que ele é, né? Que é um confronto para gols, tá? Vou recomendar o mais de 1.5, porque a média de 2.5 aqui ela não é tão alta, mas de 1.5 ela é praticamente aqui, acontece em todos os jogos do Borussia, e pelo que a gente tem visto dos times e a necessidade também das equipes, que não é só a estatística, é também como eles chegam para o confronto, ambos precisando retomar o caminho das vitórias aqui, com 2 ataques que marcam muito e defesa que não se sustentam, mais de 1.5 é uma boa pedida. O Freiburg recebe a equipe do Bayern de Munique aqui, e, cara, o Freiburg vem com 2 derrotas também nos jogos de 2025, uma vitória apertada diante do Kiel. Tomou 10 gols nos últimos 3 jogos. Então, antes disso, tinha tomado 5 do Leverkusen. Então, são 15 gols nos últimos 4. Tomou 2 do Wolfsburg. São 17 gols nos últimos 3 jogos. Então, assim, vai enfrentar um Bayern. E aqui, cara, me dá até dó. Porque o Bayern tomou um 3-0 que ele nem entendeu de onde veio. Foi uma partida horrível do Bayern. Defensivamente se mostrou mal, mas o Bayern costuma fazer essas recuperações muito rápido, tem uma mentalidade forte e vai sobrar para a equipe do Freiburg. Então, para mim aqui o Bayern vence e vence cumprindo o handicap. Eu raramente pego, mas eu vou no Bayern -1 aqui neste confronto. O Augsburg recebe o Heidenheim. É um confronto bastante equilibrado. Nas linhas de vencedor do jogo e handicap eu realmente não vejo nada, mas o mercado de gols me agrada, pessoal. A gente tem tanto gols do Augsburg que quer retomar o caminho das vitórias em casa, como do Heidenheim, que é um time que sofre muitos gols também, mas que também frequentemente marca gols fora, então eu vou nesse mais de 1.5 aqui ao vivo. O Mainz recebe a equipe do Stuttgart e aqui é outro jogo onde eu vou ir para o mercado de gols. O Mainz vem jogando um excelente futebol recente aqui, tendo ótimos resultados, né? E subindo na tabela, brigando por competição europeia. No momento é o 6º lugar do campeonato. Apesar das 2 derrotas recentes aqui, ele vinha de 3 vitórias e também tem que descontar que ele tomou uma derrota para o Leverkusen, né? Essa derrota para o União Berlim um pouco mais inesperada, mas ainda assim, nos jogos dentro de casa, o Mainz tem tido um desempenho muito melhor, venceu os últimos 4, tá? Então, olho para o Stuttgart, que também venceu os últimos 2 dos últimos 4 e ficou invicto, inclusive, diante da equipe do Leverkusen. O Stuttgart é um time muito bem treinado também, que tem ótimos jogadores de frente aí que incomodam bastante, que fazem muitos gols. Demirovic e o outro meio são jogadores muito bons. Ainda tem a chegada do Steeler também, então assim, é um confronto perigoso. Agora, do outro lado tem Nebel, Sieb, tem o Lee, então é um confronto que eu também projeto para o mercado de gols aqui, mais de 1.5, 2 ataques muito fortes, defesa não se sustenta e 2,5 a diferença aqui para o mais, não dá para poder comprar, então tem que ser o mais de 1.5 e se não der, paciência. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Gladbach recebendo a equipe do Bochum. Gladbach aqui nos jogos em casa vinha jogando muito bem, mas perdeu o último aqui pro jogo do Bayern. Mas nesse ano de 2025 não foi bem, né? Jogou 3 partidas e tomou 3 porradas, tomando simplesmente 9 gols nesse caminho. O jogo contra o Wolfsburg foi aquele jogo que foi saindo 1, 2, 3, tudo que entrava. Agora contra o Leverkusen, de certa forma, é esperada a derrota. Do outro lado a gente tem o Bochum. Foi muito guerreiro aqui diante do RB, se eu não me engano estava 3-0 para o RB e o time conseguiu entregar e recuperar, na verdade, né? E somar pontos que são muito importantes para o time reverter, né, uma situação muito ruim no campeonato, no qual ele está na última colocação. Agora, embora o desempenho em casa tenha sido interessante, fora de casa o Bochum não vence ninguém. São 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Então, o Gladbach, sendo uma equipe mais técnica também, com melhores jogadores de frente, por mais que não seja um primor, menos 0,25 aqui, a gente está muito bem defendido e eu gosto dessa dica, tá? A gente vai ter que pegar no ao vivo, mas vamos para ela. Inter e Ponte Preta, Campeonato Paulista, jogo que eu não faço nada, pessoal. São 2 times que eu não tenho grande leitura ainda. Inter de Limeira jogou poucos jogos
na competição, né? Um foi diante da equipe do Guarani, outro diante do Novo Horizontino, mas teve um a mais, ainda assim não conseguiu converter. O time vai ter que se soltar um pouco mais. A Ponte invicta também, mas um time também bastante limitado tecnicamente, time de Série C. Então, assim, acho que as linhas estão justas aqui na minha visão. Eu vou recomendar o menos 0,25 do Bragantino a 1,70 diante do Água Santa. O Água Santa é um dos times mais fracos que eu vi nessa competição. Muito limitado também, com uma defesa muito frágil. E o Bragantino, embora ele tenha duas derrotas, ele jogou bem diante do Corinthians, ele saiu na frente, a defesa vacilou, como vacila como padrão, e a defesa também vacilou contra o São Bernardo, porque o time estava na frente. Então, ajeitar essas coisas defensivas e conseguir vencer o Velo, que é um time frágil apertado aqui, mas mesmo fora de casa, diante do Água Santa, tem boas condições até para se colocar em situação de classificação. Velo Clube Santos, pessoal, esse jogo tem que trazer para o live, mas eu estou inclinado a pegar alguma coisa do Santos ao vivo. Eu vou confirmar lá no meu Telegram, inclusive tem o link aqui na descrição e vai lá para poder participar, porque eu também estou comentando as melhores promoções de bets lá neste canal, então não perca. Isso aqui eu vou ter que assistir para ver se vale uma entrada no Santos aqui, porque o jogo diante do Palmeiras não foi muito legal, mas teve muita vontade, mas tem baixos de jogadores. Só que o Velo Clube é muito ruim, então eu acredito aqui que o Santos tem boas condições de vencer, mas eu vou indicar para vocês isso no live. Para poder finalizar, galera, a gente tem Palmeiras e Novo Horizontino. E eu vou recomendar mais de 1,5 gols aqui. Eu sei que a defesa do Palmeiras é muito forte, sempre joga os jogos aí pro mercado under, né? Só que o ataque é muito produtivo e o time vem com moral depois da vitória diante do Clássico. Pode até poupar aqui. Eu não sei se joga em casa, porque tem um show lá do 21 Pilots. Inclusive, eu tô pra ir nesse show. Só que, enfim, não vou devagar aqui, não. Só que o jogo não sendo lá, né? O Palmeiras não tem a grande força do sintético. Mas vai pegar o Novo Horizontino, que tá numa situação bastante complicada, porque já foram 3 jogos e o Novo Horizontino não venceu. Então são poucas rodadas. O Novo Horizontino já tem que se colocar numa condição aqui melhor. O ataque também é produtivo, tem jogadores de qualidade. Enfim, acho que tem tanto 2 gols do Palmeiras contra um gol para cada um dos lados. Eu vou no mais de 1,5 aqui nessa partida. Para poder finalizar, pessoal, vou deixar para vocês uma tripla de artilheiros, mas o bilhete da rodada, tanto de odds mais baixas aí, quanto o bilhete do estouro, vão estar disponíveis só para quem participar do meu Telegram. O link, como eu falo com vocês, está na descrição, tá? E é só você ir lá para participar, você vai aproveitar e conferir tudo o que a gente posta lá também. Então dê essa moral e o Bingão está lá no Telegram. Não fica com raiva não, mas a gente tem que converter os nossos usuários aqui, beleza? Tripla de artilheiros, pessoal, vou de Cori Gakpo para poder marcar diante do Ipswich. O Gakpo, ele foi poupado no meio de semana, então ele deve voltar aqui para poder marcar, se não me engano, pela 5ª vez seguida, o primeiro holandês a fazer isso no Liverpool, se eu não me engano, e ele tem boas chances aqui, até porque as odds do Salah e outros jogadores de frente estão muito esmagadas, e eu gosto do Gakpo aqui. Segundo, o Haaland, diante da equipe do Chelsea. O Chelsea tem uma defesa que é uma peneira, o City joga em casa, o Haaland é o principal jogador do ataque e ele tem boas condições aqui de marcar também. Para poder finalizar, Alexander Isak do Newcastle. O Newcastle vem de derrota aqui e quer retomar o caminho das vitórias. O Isak tem sido o principal homem de frente quando a defesa do Southampton, que é simplesmente uma peneira. Então vamos aqui nesta triplinha para vocês, beleza? Odd do Salah, para quem tá na dúvida, 1,60 eu acho muito baixo para poder pegar, e eu não sei se ele joga esse jogo todo também não, porque ele vem numa sequência de jogos, beleza? Esses são os meus palpites para hoje, pessoal. Eu pergunto você quais os seus, comente aqui. Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas!